Hola, hola, ¿cómo están todos por ahí? Voy a ver si le puedo aumentar el brillo aquí. Vamos a ver. Bienvenidos un día más a Diseño en Cuarentena. El día de hoy, martes, es en portugués. Así que vamos a tener con nosotros a un arquitecto brasileño que es muy bueno, al que yo admiro mucho y he logrado ver su trabajo en algunas muestras. Así que desde ahora, no tarde, ¿eh? Quedamos que hoy era 6:30, de hecho está en la publicidad. Late, no, we are in time. Bom, bem-vindos ao Design em Quarentena. Isso é bom porque dá para ver que vocês estão aguardando o segmento, né? Hoje é segunda-feira, 11 de maio. Bem-vindos hoje no segmento Design em Quarentena. Segundas-feiras e sextas-feiras são em português. Então, vamos... Primeiro, vamos lá. Segular, me conta, de onde que você é? De onde eres? Where are you? De onde que você está conectado? Me vão contando de onde que vocês vão se conectando para saber o público que a gente tem. Meu nome é Jesus Pacheco, paisagista e designer de interiores e apresentador da TV também. Então, eu tenho esse segmento para as pessoas que estão se conectando hoje há já 2 meses. Todo dia a gente tem uma entrevista diferente com um diferente profissional do meio, né? Da arquitetura, do design, da arte e do paisagismo. Então, hoje vai ser em português, como todas as segundas-feiras. E hoje é com o grande Guilherme Matos. Então, vamos esperar um pouquinho para as pessoas se conectarem. Mas eu vou dar a bem-vinda para todos vocês que estão se conectando. Normalmente, às segundas-feiras já a gente fez costume, né? Que é em português. E aí, Gustavo? É a primeira vez que eu vejo você, né? Ou não? Como você tá? Então, hoje, como vocês sabem, está o Guilherme Torres, o chá de gengibre. Mas eu quero falar para vocês que todos os dias da semana são martes, miércoles, todos os dias da semana são segundas e sextas-feiras português. Essa sexta-feira a gente tem uma artista muito boa, brasileira, mas ela mora aqui em Miami. Ela é a Beatriz Chachamovitz. E ela vai estar aqui porque a gente trabalhou juntos na Casa por Miami. Então, gente, eu vou chamar, ou seja, o Guilherme Torres, que já está aqui, a gente se conectar e começar a falar um pouquinho, e assim vocês vão se conectando aos poucos, tá? Oi! Olá, tudo bem? Tudo, bem-vindo! Obrigado. Bem-vindo ao Design em Quarentena. Esse segmento, você conhecia o segmento? Não, na verdade, eu confesso para você assim, uma das coisas que mudou muito para mim também agora foi minha relação com o Instagram nesse período. Porque eu quase não estou entrando. É, Eu sério? entro fazendo live, eu nunca tinha feito live, comecei a fazer, gostei, achei barato. Mas engraçado, tipo assim, meu tempo de Instagram mudou muito. Não tenho conseguido, na verdade. É, na verdade, para Eu muitas tenho tempo, eu não pessoas... tô com saco, eu não tô com vontade. Ok, ok? E às vezes, quando eu tenho tempo, daí eu não tenho vontade, É, sabe? Porque o que acontece, como você tem que passar o dia inteiro dependendo só de trabalho digital também, tem uma hora que eu falo, não quero. Agora, live é uma outra coisa. Agora, ficar olhando assim, o feed, eu não tenho feito. entendi. Bom, então eu vou explicar. Esse segmento é para a gente falar todo dia com um profissional diferente de cada país. As Aham. segundas-feiras e sextas-feiras a gente está fazendo em português, então o pessoal já está se acostumando, né? A gente já tive a sorte de ter grandes profissionais do Brasil, mas agora tem você que é um grande da arquitetura e do design brasileiro. Eu admiro muito o seu trabalho. Eu visitei um par de vezes lá em Casa por São Paulo. E nada, estou muito agradecido por você ter aceitado estar aqui com a gente. Que ótimo. Então, está sendo um prazer e eu estou gostando também que eu tenho conhecido muita gente dessa forma, fazendo lives mesmo. Né? A gente não se conhecia, para quem está assistindo é verdade, estamos se conhecendo agora. Não, não, É uma não, nunca experiência, falou. entendeu?
E eu gosto, na verdade, disso também, sabe? Assim, de me abrir para o novo, na verdade. Isso é uma coisa que para mim me entusiasma muito. Então é uma experiência que eu estou tendo, sei lá, como se a gente estivesse na rua e tivesse se encontrado e fosse começar a conversar. Até por isso que eu gosto, na verdade, de não conversar antes, quando eu já não conheço a pessoa, entendeu? Para o papo ser de verdade mesmo, sabe? Não é nada combinado, nada ensaiado, deixar o negócio acontecer. Isso mesmo, vamos fluir hoje, tá? Sim. Muito bom. Então, Guilherme, a entrevista na Design em Quarentena está enfocada mesmo, inspirada pela quarentena, e a ideia é conhecer o profissional um pouquinho mais o lado humano, sabe? Então, Ah, eu preparei algumas perguntas para ok. você e vamos começar com ela. Como você está passando essa quarentena, primeiro? Olha, eu diria para você que eu estou passando bem. Estou passando bem. É, eu acho também que, lógico, né? Você fala assim, para mim, cada dia realmente é um dia diferente. Não é? Porque uma coisa que tem sido muito colocada à prova agora é, por exemplo, assim, o que deu certo ontem necessariamente não vai dar certo hoje. Então, a gente tem, óbvio, um desafio agora de já estar há 2 meses, né, 100% remoto com a equipe. Então, por mais que o nosso trabalho seja digital, tem a parte que é muito preocupante, que é a parte humana, né? Que é justamente como você vai deixar as pessoas, que você criar uma interação, criar, manter o senso de grupo, manter a unidade das pessoas no trabalho, não é? Sabendo que o fato de você estar em casa, né, e o fato de você estar com esse ritmo agora, a gente tem que repensar tudo, né? Como que é a nossa relação com o tempo, como é a nossa relação com as nossas coisas, como é a nossa relação, tipo assim, um tá passando sozinho, o outro tá passando com família, o outro tá passando em outra, foram para uma outra cidade. Então também cada um tá num processo diferente. Eu diria assim, que são várias coisas acontecendo, uma em cima da outra, não é? Então você tem que lidar com os desafios que hoje você tem um monte de coisa para fazer, você resolve, amanhã aparece mais um monte, né? Tipo, no começo a gente ficou um tempo para conseguir acertar toda a parte eletrônica, se por dizer, de compartilhamento de arquivos, sistemas que a gente estava usando, programas que a gente estava usando, ficou um mês. Resolveu isso, começou a aparecer um monte de outras coisas para resolver. Agora que a gente já está entrando no terceiro mês, uma nova série de coisas, sabe? Então, nessa parte é engraçado, mas tipo, o que eu tenho sentido para mim é que o tempo para mim está passando muito rápido, Hum, muito rápido. Por exemplo, eu não consigo ter um seu entendimento ou perceber que já se foram 2 meses. Para mim parece que foi bem menos, sabe? Para mim foi é, um, mesmo entendeu? para mim, sabe? Eu diria assim que o tempo para mim está passando assim o dobro mais rápido. E é uma coisa muito engraçada, né? Que o fato de você estar dentro da mesma parede, olhando as mesmas coisas, sei lá, a ideia seria que de repente ia passar uma coisa muito mais devagar, né? Mas É, está indo o dobro. Então, por exemplo, toda hora eu olho, já é agora, por exemplo, assim, já está noite aqui, entendeu? Eu falo assim, gente, mas como assim passou o dia é tão mesmo. rápido, É não é? verdade. Passa comigo também. Aqui em Miami tá anoitecendo muito mais tarde, então tá bom. Olha, Entendi. Guilherme, vamos conhecer um pouquinho de você. Você é de qual parte do Brasil? Eu sou paranaense. Do sul. Isso. Então, é o primeiro estado saindo aqui de São Paulo. Então, Uhum. relativamente perto, talvez. É, tipo, a cidade que eu venho fica a 500 quilômetros aqui de São Paulo. Hum, Entendeu? Então, eu sou paranaense, fui criado lá e moro em São Paulo há 10 anos. Então, legal. pode E, até... e sua família? Tá metida na arquitetura, na Não, arte um pouquinho? não, nada a ver. Esse foi um caminho que eu segui por mim mesmo, foi um interesse que eu tive desde pequeno, mas eu não venho de uma família com esse interesse, não. Minha Não. família é de professores e advogados, então Nossa, eu que não segui diferente. nenhuma das duas coisas. E como nasceu como chamava para você a arte? Como nasceu essa paixão pela arte, pela arquitetura? Lembra? Eu acho que é uma coisa muito de observação mesmo. Entendeu? Eu sempre fui uma criança muito introspectiva, muito fechado, então eu sempre fui observando muito as coisas e eu desenvolvi desde muito cedo uma relação com o espaço muito grande. Hum, Mesmo porque minhas primeiras lembranças eram lembranças de uma casa que eu morava,
que eu adorava a casa. Depois a gente mudou dessa casa, foi uma casa que eu não gostei, que eu detestei. E eu percebi, por exemplo, como o espaço influenciava no humor, na tua autoestima, na percepção de quem você é. Isso, para mim, me revelou assim quando eu era criança, entendeu? Eu não tinha Nossa, entendimento do que eu estava sentindo, mas eu sabia o que eu estava sentindo. E eu vejo que, por exemplo, assim, hoje, nesse período, a gente tem uma comprovação muito grande disso, de como que o espaço interfere em você. Todo mundo deve estar se sentindo impactado por isso. Como, por exemplo, assim, acho que eu, nos meus primeiros dias, as primeiras coisas que eu fiquei pensando aqui, foi bem isso. Eu falei, nossa, falei, que bom que minha casa pelo menos corresponde a mim, sabe? Porque senão, imagina como eu ia me sentir. Mas, por exemplo, eu comecei a mexer tudo, mudar tudo, fazer tudo, porque eu também percebi que eu precisava de dar muito mais atenção para ela. que bom. Tanto que depois de um mês, o negócio assim parece que a energia mudou completamente e eu me sinto muito melhor, entendeu? Nas Nossa. primeiras semanas, por exemplo, é uma coisa que me incomodava. Hum, Engraçado isso, né? Eu estava incomodado porque eu estava com muita coisa assim para resolver, para deixar, sabe aquelas coisas que você pensa assim, ah, depois eu resolvo, depois eu arrumo, depois eu vou, quando eu tiver tempo. A gente, né, coloca muitas coisas para postergar, assim, né? é, E tendo que cuidar da casa toda, tendo que limpar a casa, organizar a casa, isso. Você sabe que para brasileiro, para a cultura de brasileiro, é uma coisa muito diferente. Né? A gente não tem essa responsabilidade, porque a gente tem pessoas que fazem para a gente, é da cultura né, do Brasil, é. entendeu? Então, o fato de eu ter que me entender com as minhas coisas, e eu nunca tinha feito isso eu tenho que ser sincero. Nossa, e tá gostando? Tá curtindo? Super, super. Então, foi uma coisa reveladora para mim, porque eu não esperava, entendeu? Eu não achava Nossa, da conta. Eu nunca tinha ligado uma máquina de lavar roupa na vida, você tem que confessar também, entendeu? Então, são várias coisas. E que hoje em dia, engraçado, eu faço tão rápido, entendeu? No começo parecia uma coisa tão difícil, agora não percebo mais, eu não sinto mais isso, entendeu? Mas é interessantíssimo como as coisas vão mudando, como a gente se é, adapta às coisas, né? é verdade. Me adapto rápido. Eu não Ontem sei. eu falava com um amigo meu e ele tem uma casa maravilhosa e ele falava, olha, eu não conhecia a minha casa. Eu agora na quarentena estou conhecendo, estou vendo o que gosto, o que não gosto. Então, nada de verdade está servindo para isso, né? Com certeza. Eu imagino que todo mundo, numa escala ou outra, por exemplo, eu contei para várias pessoas, e conversei com várias pessoas que, por exemplo, eu recebi de muitos clientes que fazia muito tempo que eu não conversava, ou trocava mensagem nem nada, as pessoas me mandando mensagem até agradecendo a casa que eles moravam, entendeu? E outros que estão no processo, estão fazendo, falam assim, nossa, eu queria, nossa, imagina se aquela construção tivesse pronta, imagina se aquela obra tivesse pronta, como que ia ser incrível, eu quero tanto mudar, eu quero tanto fazer isso. Então, acho que todo mundo, eu acho que o valor real disso ficou muito mais, assim, prático, próximo, não é? Porque uma série de outras coisas, de outros valores das pessoas deixaram de ter valor, né? Por exemplo, você entra no closet, o closet é só uma coisas penduradas, guardadas hoje em dia, não é? As pessoas estão se virando com o mínimo de roupa, usando o mínimo de coisas devido à rotina que tem. Em compensação, se você tem a parede, sei lá, forrada de coisas interessantes, você está olhando para aquilo o tempo todo e aquilo está olhando para você de volta. Então, isso é um exercício muito bom, de você se ver nas suas coisas, você se entender nas suas coisas, né? E umas outras coisas realmente perderam um pouco a razão de ser. É Né? Porque mesmo. imagino que adianta, sei lá, uma pessoa que tem um monte de posse, tem um monte de lá, carro na garagem, vai fazer o que com isso agora? Então, esse olhar para dentro é uma confrontação realmente com o que vai ser mais importante, não é? Eu É, acho que as pessoas vão conseguir reescrever isso. Eu espero isso, pelo eu menos. também. Muito bom. Vamos voltar para sua infância e vamos perguntar para você. Você lembra qual é o brinquedo que você mais gostava? Qual foi seu brinquedo preferido? Lembro, lembro. Tinha uma coisa muito simples, como se fosse um Lego, mas não era um Lego. Eram uns brinquedos de madeira, eram uns pedacinhos de madeira que eles vinham estampado fachada de casa, mas vinha porta, janela, vinha fachada de tijolinho, Nossa, vinha os telhadinhos. Eu adorava aquilo. Eu acho uma das coisas que mais me deixava assim, que sei lá, eu lindo. ficava. E eu sempre queria fazer outra coisa com aquilo. Isso é uma coisa que eu lembro. Eu nunca queria construir o que meus amigos construíam, entendeu? Aquelas crianças, eu não queria fazer absolutamente nada que todo mundo fazia. Eu queria empilhar todos os triângulos e fazer uma outra forma, eu queria empilhar as coisas em pé, eu que era deitado, entendeu? Então isso é uma coisa que, por exemplo, para mim, já desde muito cedo, já é uma coisa que eu fazia. Nossa, Então, que interessante isso. tudo isso, né? Por É, exemplo,
E assim, a minha mãe me deu vários desenhos de quando eu era criança, para eu guardar assim, desde as minhas pastas, sabe assim, sabe, de primeiro, você vai para a escola, jardim da infância e tudo, né? E você vê aquilo, era tudo pintado com outras cores, de outro jeito. Eu nunca seguia, tipo assim, nunca pintei céu de azul, nunca pintei as coisas nas cores mais óbvias. Nossa, que Eu lembro interessante. uma vez quando eu era criança que uma professora chegou e ficou apavorada. Ela tinha visto de pintado no céu todo vermelho, laranja, amarelo. E falou: o que é isso, moleque? As árvores marrons, o que é isso? E eu lembro que eu falei para ela: assim, eu pintei um entardecer. Nossa! Só que, tipo, assim, eu não lembro de onde que eu tirei essa ideia de falar que eu tinha pintado entardecer, sabe? Mas só que é uma coisa que eu acho que, tipo assim, sei lá, não sei se eu acho que eu não pensava para fazer, só fazia e depois eu achava uma saída para isso. Mas é engraçado, Interessante. eu tenho essa lembrança. Que bacana isso. Gui, qual é o seu cor preferido agora? Ah, isso é uma coisa que muda demais, entendeu? Uma coisa tão engraçada, porque ao mesmo tempo que, por exemplo, assim, eu não uso cor em roupa, não uso cor em nada. Mas eu gosto demais de cores quentes, entendeu? Hum, Demais. Eu acho que, bem, com certeza, acho que foi uma cor que sempre me atender. Vermelho. hum. E se não é vermelho, é laranja. Então eu. Tá ali, né? É, exato, entendeu? Mas eu gosto de cores. E magenta, que daí já é um pink, que é uma coisa. Mas é engraçado, eu gosto de cores realmente bem quentes. Bacana. Bem quentes. Muito bom. Que é uma Não, coisa, eu vou falar pra você que eu gosto de todas, que é uma verdade, entendeu? Às vezes eu me sinto muito ingrato, você fala que eu prefiro uma ou outra. Mas, por exemplo, todo mundo fala que gosta muito de cor e não usa a cor, né? Por exemplo, na minha casa tem uma predominância de coisas vermelhas. hum, E o vermelho acho que é uma das coisas mais difíceis de usar, né? Então, acho que é, até eu gosto. mas eu lembro um projeto de você que eu vi lá nos Jardins, um prédio laranja, Sim, não já é? vi. Eu Sim, adorei. tem mesmo, eu fiz laranja. Mas é engraçado isso, entendeu? Porque, tipo assim, não é que é uma cor que é minha ou que é uma marca registrada, eu não me pego nela dessa maneira. É só porque, às vezes, as coisas me vêm e é tipo assim, eu olho e eu acho que aquilo tem cara, sei lá, bem isso, tem cara de laranja, tem cara de azul, tem cara de verde. Então eu vou meio que sentindo esse tipo de coisa. Mas, necessariamente, também cor é uma coisa que, assim, de repente, acho que em arquitetura, até ela é mais difícil de aparecer, porque geralmente a gente fica mais em cima de texturas naturais ou coisas assim. Agora, para objetos, para arte, para essas coisas, eu não tenho, não me sinto daí como nenhuma obrigação, entende? Eu Uhum. simplesmente a cor vem. Sabe assim, é uma questão muito de você receber o chamado da cor, entendeu? Você receber aquele impacto dela e absorver. Mas, por exemplo, eu não tenho esse conceito, por exemplo, de gostar assim, coisas calmas ou coisas, porque não é o meu. Eu prefiro coisas que me vibrem. Isso sim, para mim sim. Nice. Olha, o Miguel Lewis é um designer daqui da Miami, tá falando que você é um dos melhores da fora mas você, vamos lá, vamos continuar. É, você lembra como decidiu estudar arquitetura? Então, na verdade, eu não decidi, entendeu? É uma coisa que para mim já estava tão incorporada. A única coisa que eu pensei em fazer, que não seria isso, era ser astronauta, entendeu? Mas eu vi que Oh, isso que não ia rolar, ia dar um trabalho desgraçado, já estou morando, né, brasileiro, morando. Eu falei assim, não vai ser. Eu já tinha que ter outro tipo de estudo. Então eu descartei logo cedo a ideia de não ser astronauta. é. Foi tipo assim, quando eu tinha uns 9 anos, 10 anos de idade, eu falei, acho que não vai dar certo, não vai dar É, tempo. Entendeu? Mas eu acho que foi a única coisa que me passou pela cabeça que não fosse isso, sabia? é. Porque sei, eu acho que é uma coisa muito engraçada. Eu não fui dormir um dia e falei, eu quero fazer isso. Eu sempre soube que eu queria fazer isso. Vou trabalhar com isso, porque é engraçado, né? Hoje eu estava pensando que eu faço a mesma coisa que eu fazia quando eu era criança, passo o dia inteiro desenhando, então tá uma delícia, Ah, maravilhoso. tá mesmo. Ah, é por isso que você tem tanto sucesso É, mesmo. entendeu? Fazer uma delícia, passo o dia inteiro tudo, fazendo minhas coisinhas, então, não sei, para mim tá muito resolvido isso. Muito bom. E daí você acabou a faculdade de arquitetura. E como você entrou no mundo do design de interiores? Ou foi, como foi isso? Também não foi, eu não planejei, entendeu? Foram coisas assim que eu sempre planejei muito a minha vida, entendeu? Mas todo momento decisivo eu não tive nada a ver com ele, entendeu? E uma prova que o planejamento muitas vezes não funciona para nada é esse momento que a gente está agora, né? Que simplesmente você rasga tudo e vai. Então eu realmente eu tenho na minha vida que meus momentos
principais eu não fiz, eu não fui atrás de causá-los, entendeu? Houve situações de vida que me levaram ali. E eu acho que uma coisa que eu tive muito foi o lado de conseguir passar por isso ou conseguir andar bem nisso, entende? Até você me perguntou, na verdade, de interiores, né? Como foi fazer. Mas, por exemplo, eu não me defino como um profissional de interiores. Entendeu? Eu vejo a minha formação realmente, sempre porque a pessoa pergunta para mim o que você faz, não é que eu falo arquiteto, porque eu acho que a profissão de interiores é uma profissão menor, ou nada assim. Pelo contrário, eu acho que ela é maior. Mas o que acontece é que, por exemplo, assim, todo o meu olhar é um olhar arquitetônico, entendeu? E é um olhar arquitetônico para qualquer escala, entendeu? Então, realmente, sempre eu tenho uma questão material para mim que é muito mais importante, do jeito que eu percebo o espaço e depois da maneira que eu percebo de colocar coisas dentro, no sentido de uma curadoria de peças que eu gosto. Então, para mim, não tem muito a ver com interiores, como a maioria dos meus colegas fazem, entendeu? Porque o meu processo não é esse, o meu objetivo também não é, sabe? Porque eu também acho que um profissional pode ir até um certo ponto com as pessoas. Depois disso, é a vida que a pessoa escreve em cima que vai dar o sotaque, entendeu? Senão o negócio fica meio artificial. Então, e eu acho que eu tenho a vantagem também, que eu também acabei entrando nessa parte de design, que também foi uma coisa que eu fiz totalmente incidental. Também eu não tinha nenhum plano de ser designer, entendeu? Mas a vida me tornou. Então, são coisas que são muito interessantes. Eu acho que é uma profissão que ela te abre vários leques, não é? Tem uma infinidade de coisas que você pode trabalhar dentro dessa mesma profissão, sem contar as outras coisas que você vai ver. Então, por exemplo, paisagismo, como você, não é? Eu adoro, eu tenho super curiosidade, entendeu? Gosto bastante, é um tema que me interessa bastante. Mas, por exemplo, eu sei que eu teria que ter um nível de complexidade ou de estudo, que daí também eu prefiro falar assim, não, eu gosto de usar o tanto que eu sei para conversar com uma pessoa que sabe mais e discutir e fazer um projeto junto. Então, também tem algumas horas da profissão que você vai escolher entre realmente as áreas que você vai dar maior atenção, né? Por exemplo, eu adoro iluminação. Só que a iluminação passou por tantas transformações, não é? Que você fazer iluminotécnico há 20 anos atrás era uma coisa, era muito mais simples. Hoje em dia você tem que conhecer muito mais a questão, porque você existe uma infinidade de materiais, né, de novas possibilidades que você tem para fazer. Aí eu já prefiro fazer o quê? Eu uso minha paixão por isso para conversar com um profissional que eu acho super habilitado, entendeu? Que eu escolho para trabalhar junto, entendeu? Já em outras áreas eu falo, não, aí o território é meu também. Tô ali. Tem coisa que eu falo, não, esse terreno aqui é meu, agora me deixa aqui, que isso aqui eu não vou abrir para ninguém. Isso aqui eu sinto muito prazer de fazer, entende? Mas é porque é uma coisa engraçada, não? Os arquitetos que têm uma formação contemporânea, né, formação modernista de arquitetura, nunca fez divisão de escala. Não é? Você vai ver isso na Bauhaus, você vai ver isso no trabalho de profissionais anteriores na Bauhaus, não é? Como, vamos falar Frank Lloyd Wright, vamos falar do Gropius no período pré-Bauhaus, vamos falar de Adolf Loos, não é? Todos esses profissionais, Macintosh, todos os profissionais tinham um entendimento dentro-fora, um entendimento de escala completamente diferente. O que houve foi, nas últimas décadas, principalmente, houve esse divórcio de escalas, não é? E com isso você tem uma experiência muito limitada do que é uma vivência num prédio, não é? Por exemplo, você chegar num edifício projetado por Mies van der Rohe é uma coisa tão incrível, porque tudo foi projetado por aquele cara, né? Você sabe que a maçaneta foi projetada por ele, o negocinho do vidro foi projetado por ele. E essa entendimento do projeto autoral é uma coisa fabulosa. E é uma coisa tudo integral, né? Exatamente, que sempre me encantou. Entendeu? É uma coisa que realmente, quando é uma arquitetura, tudo que me impacta, você vê a mão da pessoa. Então, por exemplo, se você pegar como qualquer arquitetura comercial feita no mundo inteiro. Não é? Você chega, então, você imagina um projeto da Zaha Hadid, entendeu? Que de por fora você vê aquele projeto, você vai chegar dentro, outra pessoa que fez. Isso é uma coisa que não tem menor sentido, menor cabimento, entendeu? Só que o mercado criou essa métrica, entendeu? De para você fazer um projeto, você explode o projeto numa série de disciplinas, entendeu? E a ideia seria com isso, por exemplo, assim, eu posso até te falar que às vezes eu tenho um trabalho que eu estou fazendo com vários colegas que eu considero muito bons, eu considero eles brilhantes, só que o resultado final fica muito aquém de todo mundo. Porque você também não tem as ferramentas certas ou está cada um olhando para um lado.
Então, em vez de você juntar tudo e fazer uma grande coisa maravilhosa, você tem um resultado diferente. Sai cada um puxando para um lado e você não tem essa coesão de pensamento. Né? Nisso é uma coisa que eu sinto que os projetos cada vez mais perdem. Sabe? É uma coisa que eu acho uma grande pena, entendeu? Mas é uma coisa que a gente vive de ver realmente todos os prédios, né? Que você tem uma experiência externa, você tem uma experiência interna completamente diferente. Né? Isso é uma coisa Totalmente certo. que vejo o tempo todo. Entendeu? Então, eu considero uma luta, praticamente, fazer um trabalho no sentido do tipo de trabalho que eu faço. É é uma escala maior que você faz, porque você faz tudo, fora, dentro, Exato. tudo, né? É, Exato. Entendeu? Então, como são poucos profissionais que fazem isso, é é muito verdade. difícil explicar o que você está fazendo. É verdade. Entendeu? Tanto difícil você explicar o que você está fazendo, quanto é difícil você também conseguir valorizar. Então, por exemplo, é por isso que esse tipo de trabalho ele tem muito mais vazão, por exemplo, para você trabalhar com cliente final, né, ou arquitetura residencial e tudo, porque aí a pessoa entende muito mais a questão autoral. Né? E quando a gente parte para uma escala de retail, uma escala comercial ou uma escala predial, entendeu? O que acontece? É aquela coisa, né? Tudo é decidido na base da reunião, com muita política, vamos dizer, para você fazer, né? E uma boa política sempre vai ter um massacre de boas ideias, né? Você não vai ter conseguir ter uma coisa sem a outra. Então, na verdade, também o que acontece, né? As arquiteturas que nós aprendemos, ou admiramos, ou amamos, ela vem de uma posição extremamente centralizadora. Isso é uma grande realidade, né? É completamente diferente do que a gente tem como ideal democrático, né? É, Porque isso é um ideal artístico, né? Então, está em outro patamar. E isso é uma coisa que eu vejo que cada vez mais é difícil você achar, né, tanto na formação dos profissionais, quanto numa valorização por parte do mercado, que esse tipo de trabalho existe. é tá bom, tá certo. Eu acho que essa é a linha que você, tipo, fez diferenciar seu trabalho, né? Por isso que você chegou à escala que você tá. Bom, Mas vamos é para... uma coisa que, como eu te falei, sabe assim, não tem um objetivo, não tem um fim, entendeu? É o meu meio. Então, o meu meio de fazer é esse, entendeu? Mas eu nunca fiz isso pensando num fim, entendeu? É simplesmente a maneira de fazer. Então, no fim, você tem isso como uma consequência, entendeu? Mas não é um objetivo que você traça e você vem de trás para frente. Não funciona assim. Você já fez design de mobiliário? Eu faço. Você faz? Para alguma loja em especial, uma marca em especial ou seu? Eu tenho uma linha própria, Hum, entendeu? Que eu desenvolvi há anos atrás. A gente abriu uma empresa, uma pessoa que foi minha cliente, entendeu? Ela está assistindo a live aqui, a Larissa, entendeu? E a gente acabou abrindo uma empresa que a gente criou uma empresa para fazer isso, entendeu? E é uma coisa que eu já tenho há 10 anos, entendeu? E agora eu estou abrindo, fazendo mais coisas, sabe? Mas é uma coisa muito interessante, porque também foi uma coisa que eu fui aprendendo eu não achava que eu era, ou porque era uma questão muito de necessidade. Eu queria coisas e eu tinha que romper problemas tecnológicos, problemas de orçamento, problemas, N problemas. Né? E eu acabei entrando nisso de uma forma muito, de novo, também sem um planejamento, entendeu? Nunca sentei e falei, vou fazer tal coisa, isso aqui vai dar super certo. Mas foi muito interessante porque foi uma coisa que logo que eu comecei a fazer, e eu fazia para mim, para o meu cliente, não tinha um objetivo comercial nem nada disso, eu comecei a ter um enorme retorno, entendeu? E um enorme pedido. Então foi uma coisa completamente contrária, entendeu? Foi uma coisa, na verdade, então as pessoas me trouxeram esse pedido, essa demanda, entendeu? Eu não fiz nenhum business plan, não sentei, fiz uma estratégia, nem nada. Aqui o Miguel está perguntando de onde que vem a sua inspiração para criar as peças da arquitetura ou do mobiliário. Na verdade, design é a coisa mais difícil de se fazer, entendeu? Eu não conseguiria nem precisar onde vem tudo, porque eu acredito que você tem que somar muito mais camadas. Não é uma coisa nem um pouco fácil, porque a arquitetura, o que acontece é assim, você sai na rua e o que você vê é que existe tudo para ser feito. Eu nunca saio na rua e acho que está tudo lindo, maravilhoso e que eu não tenho como contribuir. Tudo que eu olho, eu vejo que eu poderia contribuir, deixar o negócio mais interessante, mais funcional. Enfim, consigo atender uma série de coisas. Eu tenho esse sentimento com arquitetura. Eu não tenho esse sentimento com design, por exemplo. Eu sei que, na verdade, a questão toda do design é tipo assim, parece que tudo que a gente precisa já existe,
entendeu? Porque tem uma série de pessoas incríveis que fizeram, e como o design tem como premissa ele ser replicado, a gente não teria uma demanda para resolver tanta coisa que já foi tão bem resolvido, né? Nas mais diversas escalas, materiais, etc. Mas por que o design ainda ele se faz nascer, se faz necessário? Porque, principalmente num tempo como esse, a gente entende que a economia globalizada vai ter seus reveses e vai voltar a ter trabalhos regionais. Tem técnicas que também dependem de manufatura, né? Nunca uma escala também feita 100% em fábrica vai substituir uma coisa feita à mão. Então, o design ele tem uma função, hoje em dia, principalmente na parte humana, muito maior do que aonde ele nasceu, né? Que era o design industrial. Né? Então, a gente precisa dessa sempre de uma... Toda tendência, ela gera uma contratendência. Né? Eu acredito, por exemplo, se o meu design ele é muito, o meu olhar está muito feito em cima disso, né? Por mais que a gente tenha formas contemporâneas, ele é fundamentado em cima de técnicas de artesania. Entendeu? Eu gosto muito de trabalho manual, do trabalho do handmade, né? E é uma coisa interessante porque toda indústria hoje em dia ela procura se apropriar disso de alguma forma, né? A gente tem esse paradoxo entre o que é feito por máquina e o que é feito Pela por mão. tanto que as coisas mais caras, né, o mais de desejo do mundo, são coisas produzidas à mão, né? É A mesmo. indústria toda do luxo, ela vive de coisas feitas à mão. É Né? mesmo. E a gente coloca realmente o industrial, né, num outro ponto. Mas ele nasceu para ser isso, né? O que a gente faz em máquina realmente é para ser um bem de consumo mais simples. Né? Então são coisas interessantes. Mas, voltando na tua pergunta, entendeu? Com design eu não acho... Então, por exemplo, se você vai fazer uma cadeira, quanto daquela cadeira que você está fazendo é sua vaidade? Entendeu? O designer, como natureza, ele costuma ser muito vaidoso, entendeu? E então você tem que saber, conseguir ler e saber assim, mas eu preciso de fazer isso. Então, meu trabalho é muito em cima disso, entendeu? De coisas que eu quis e falei, nossa, podia ser um pouco mais para cá, um pouco mais alto, um pouco mais baixo, um pouco mais largo, onde esse material. Então, eu senti necessidade de expressar e transformei isso em desenho, entendeu? Mas ele não vem desse lado de, eu quero fazer do meu jeito, eu colocar minha marca, porque eu não acho o design necessário, entendeu? Não acredito que ele seja necessário, é um design novo. Então, para mim, se ele não se prova que ele tem que nascer, não, entendeu? E a arquitetura é o contrário. Então, são coisas tão diferentes, essas duas áreas, entendeu? Elas são tão diferentes que eu acho que eu vou gravando coisas de outra forma na minha cabeça, entende? Esse processo mais, assim, que ficam mais no subconsciente, eu acredito. Bom, muito bom. Eu adoro suas explicações porque vão tudo completo, viu? Pacote Ah, completo. Tá ótimo. eu Obrigado. penso muito, é por isso. Adoro, adoro. Aqui o Miguel falou que você é muito inteligente, então eu concordo. Uia. Mas eu penso muito. Deve ser por isso. Tá bom. Tá perfeito, tá. Se eu perguntar para você, como você poderia definir seu estilo? Como você poderia definir o seu estilo? Eu acredito que assim, ó, primeira coisa, quando você não. Sabe aquela resposta que a pessoa fala assim, eu não tenho um estilo? Não, todo mundo tem. Agora, o que acontece é assim, né? Como que eu me adapto? Eu acho que realmente meu trabalho é mais, tipo assim, eu tenho uma antena ligada em cima das coisas que estão acontecendo. Talvez meu estilo hoje em dia, eu me reconheço muito mais, de repente, com uma coisa mais vintage, talvez. Entendeu? Eu tenho a fama de contemporâneo, mas eu falo assim, gente, eu sou contemporâneo, então eu poderia ter sido fazer qualquer coisa que eu faço hoje, poderia ter sido feita 100 anos atrás. Né? Entendeu? Não é uma coisa que eu exijo uma tecnologia que só existe hoje, uma coisa impossível de fazer e tal. Então, é uma coisa assim, eu não me coloco nessa posição, sabe assim, de ser um elemento de vanguarda, uma coisa assim. Mas o fato de você ser contemporâneo quer dizer que você realmente presta atenção nas coisas que estão em volta de você. Então, você vai adaptando um repertório, uma linha, e isso, né, e com certeza, né, a gente tem uma escola modernista do Brasil muito forte, e isso é onde eu sempre bebi, minha referência é a arquitetura modernista brasileira, entendeu? Agora, o que acontece é que você sendo contemporâneo, você consegue ser mais plástico, entendeu? Você consegue se adaptar às coisas que estão acontecendo. Então você fala, nossa, surgiu isso, olha que legal, vou incorporar isso no meu trabalho. É uma questão mais de você ser um alquimista, entende? Agora, de forma alguma, eu vou conseguir me colocar dentro de uma outra coisa ou me separar das coisas que eu já fiz, entendeu? É um processo em condução, entendeu? É um processo em transformação o tempo todo. Mas que tem um começo, entendeu? Eu vejo uma linha entre tudo. Eu consigo perceber tudo amarrado.
Quando eu olho todo o meu trabalho, eu percebo de uma coisa vem para outra, uma coisa vem para outra. Né? Com o tempo, eu acho que o trabalho de um arquiteto tem uma tendência a ficar cada vez mais simples. Hum, Isso porque você aprende a fazer com um gesto cada vez mais econômico. Né? Essa economia gestual é uma coisa que eu persigo. Tá, então, de cada vez você conseguir se fazer entender com menos. Né? No hum, começo, como você tem a dificuldade de linguagem, a dificuldade de entender sua linguagem, você precisa de muitos recursos. Né? Ou você, porque você tem a sua ansiedade, você tem a sua insegurança e você também tem esse laboratório que você tem que construir. Né? A gente precisa de fazer um laboratório real, né, como arquitetos. Depois de um tempo, você aprende que com pouquíssimos gestos você vai conseguir fazer aquilo também. hum, bacana. Economia gestual, é verdade. Por exemplo, assim, você olha, por exemplo, um trabalho dos japoneses, não Uhum, é? É uma coisa muito interessante porque o que você percebe, na verdade, de contenção é essa, né? Você vê que a contenção não é uma modéstia simples. Você vê que é uma coisa muito pensada, por quê? Porque tem uma concentração muito grande de ideia, até o ponto que a pessoa vai lá, ela põe uma linha, e aquela linha tem um sentido de estar ali, a espessura dela tem sentido, tudo tem um sentido, entendeu? Mas o gesto é mínimo. Então, por exemplo, a palavra minimalismo, por exemplo, ela não vem da questão de você ter menos. Na verdade, para mim, o minimalismo você tem muito mais, porque nesse pouco gesto você tem que colocar muita informação, muita dinâmica, né? Você tem que ter uma hum, capacidade de síntese muito grande. Né? E hum. eu acredito que uma boa arquitetura ela sempre deva estar trabalhando em cima de uma redução. Muito, muito interessante o que você acabou de falar. Bom, tá, vamos continuar. Eh, Seguinte pergunta. Você pode distinguir ou compartilhar com a gente qual foi o momento mais difícil ou mais retador na sua carreira? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu não sei se teria um momento mais difícil, entendeu? Porque talvez as profissões, a profissão da gente, ela passa por micro períodos o tempo todo, né? Que você não consegue perceber direito, como por exemplo, você tem épocas que parece que tudo que você faz tem alguma coisa que está te segurando. Né? Eu tenho essas percepções, às vezes, que eu falo assim, nossa, né? Eu estou colocando o dobro de energia e eu percebo que eu estou a 50% da onde eu estou mais para trás ainda. Você vê que você está fazendo um grande esforço. E tem épocas, né, que você faz o mesmo gesto que você fez todo dia e o negócio vai para frente. E também o que acontece, né? As coisas também trabalham muito desorganizadas. Né? Agora, de momentos difíceis, eu acho que eu passei por vários, como por exemplo, fazer uma mudança, como eu fiz, é um processo muito difícil. Porque você também, uma hora você tem que escolher o que você quer ter. Né, e para onde você quer ir, entendeu? Por exemplo, se eu sair já de uma base muito segura e decidi fazer uma outra e decidi não ficar com as duas ao mesmo tempo. Entendeu? Então, por Mudança exemplo, para onde? Para São Paulo? para São Paulo, eu já trabalhava aqui, eu já tinha todas as minhas coisas aqui, só que chegou uma hora também que eu falei, olha, eu falei assim, eu tenho que pensar também no meu bem-estar emocional, né? Então, como é que eu vou ficar, tipo, o tempo todo entre duas cidades, o tempo todo? Por mais que a gente trabalhe em todo lugar, posso trabalhar no mundo inteiro, mas eu tinha essa coisa de vai para lá, vai para cá, e eu falei, não, eu tenho que optar por eu estar presente no lugar, para eu decidir onde vai ser a minha coisa. Daí isso foi um momento muito difícil. Uhum. Entendeu? Porque uma coisa também é você construir tua carreira, construir teu nome no mercado que ele te dá sustentação também, porque você tem uma chance vamos falar assim, de brilhar totalmente diferente de quando você está no mercado, até que você chega no mercado igual São Paulo. É com certeza um dos maiores mercados do mundo. Entendeu? E que tem profissionais brilhantes, entendeu? E que você sabe que tem outras forças também, que na verdade esse não é um mercado também que ele é medido por talento. Fora, longe disso, entendeu? É um mercado que a gente sabe que é talvez um dos três grandes mercados que os relacionamentos ditam muito mesmo, né, em relação ao que vai acontecer, certo? Então, por exemplo, eu acho que eu entrei num jogo muito complicado, entendeu? E daí realmente eu tive que provar muito isso, entendeu? Eu consegui realmente me estabelecer no mercado pelo valor único e exclusivo do meu trabalho. Entendeu? Uhum. Mas é aquela coisa, é um jogo que você entra sabendo que as pessoas têm outras fichas na mão. Entendeu? Uhum. Então isso é muito complexo. E É, isso você precisa ter muita estrutura emocional para conseguir. é difícil, mas deu certo, né? Mas as coisas nunca vão dar certo. Acho que as coisas É. estão dando, entendeu? E tudo que está dando certo tem uma grande tendência a dar errado. Sabe? Então, por exemplo, é uma coisa como, sei lá,
As pessoas às vezes perguntam assim, mas qual que é a importância, por exemplo, de você ganhar prêmios na carreira? Eu falo assim, importância nenhuma, entendeu? Você faz isso por você, pela sua equipe, entendeu? Para dar uma motivação para o escritório, tudo, mas isso não vai reverter em nada prático. Zero coisas práticas, entendeu? Porque as pessoas elas não olham esse tipo de coisa. Não é? O fator nosso emocional, plasticidade, não dá para você racionalizar as coisas que vão estar envolvidas numa profissão dessa, não é? Você pode reparar quando a pessoa vai procurar um médico, não é? Às vezes ela vai no melhor especialista, ela sai de lá, ela fala assim, gostei ou não gostei, não é? Ela pauta por uma coisa completamente aleatória, né? Ela não está pautando sobre a margem de acerto daquela pessoa, não é? A margem de sucesso. Ela fala assim, não sei que seja uma cirurgia na sua cabeça, não é que aí realmente você vai querer uma estatística, entendeu? Você não vai querer o negócio ficar manco. Mas você repare que, salvo um caso muito extremo, as pessoas vão muito tipo assim, gostei, não gostei, achei ele seco. Mas eu falo, gente, você não vai conversar. Ele não é para você ter um amigo, você tá lá para a pessoa resolver um problema para você e acabou, não é? Mas repare que as pessoas têm muito isso, né? De falar, eu não sei. Eu achei assim, não gostei do jeito, não gostei do... Para você gostar do jeito da pessoa. Nessa profissão, então, nem se fala que nessa profissão você tem que gostar do jeito da pessoa, não é? Você não vai, porque você vai ficar muito tempo em contato com ela. Né? Ambas as partes vão ficar muito tempo em contato, aí sim abre margem para esse tipo de impressão, de sentimento. Não é? Mas eu falo assim, é tão subjetivo, que eu falo assim, pode ter o melhor trabalho da face da Terra, entendeu? A pessoa não foi com a tua cara, dane-se, entendeu? Foi tua vida. Entendeu? Assim como eu conheço pessoas que realmente, vamos falar a verdade, realmente elas são medíocres de trabalho, só que não tem como não falar que a pessoa é agradabilíssima, entendeu? E, tipo, é uma delícia ficar perto da pessoa, sabe? Então, essa pessoa também vai ter um capital. E isso é um grande capital. A gente não pode, em hora nenhuma, menosprezar esse tipo de coisa, entende? Então, a gente tem que equilibrar muitos fatores e, tipo, eu diria assim que 90% dos fatores é praticamente, assim, bruxaria, é misticismo, entendeu? Não são pautas técnicas. Né? É muito complexo isso. É muito complexo. As pessoas, né? As pessoas são muito complexas mesmo. Super, super. Então é uma coisa assim, é impressionante, mas eu falo assim, você entender a natureza humana talvez seja sempre o primeiro princípio para esse tipo de coisa, entendeu? Então, tipo assim, nós sempre queremos nos justificarmos e justificar todas as nossas decisões como decisões racionais. Só que nossas decisões são 100% emocionais. Entendeu? Totalmente. E as decisões emocionais a gente toma realmente no calor de certas coisas. Então você tenta se justificar depois. Né? Você não quer se mostrar uma pessoa emocional. Só que eu falo o seguinte, todas as pessoas são. Né? É isso que nos define como raça. Então, é muito mais fácil quando você também já aceita isso, entende? Tá certo. Que bacana. Guilherme, agora a pergunta vai para o positivo. Qual foi o melhor momento, o momento mais satisfatório da sua carreira até agora? Vamos lá. Também vamos pensar num... É que, na verdade, vai depender do tipo de escala que eu vou colocar, mas eu posso te dar um. Por exemplo, para mim, um muito satisfatório foi quando eu realmente senti que eu tinha ingressado, por exemplo, assim, no mercado internacional. Né? Eu posso ter vários, como, por exemplo, sei lá, por exemplo, coisa do final dos anos 90, começo dos anos 2000. A primeira wallpaper a gente nunca esquece, entendeu? Porque aí eu falo, tipo, você realmente é como se você tivesse um diploma da NASA, não é? Falando, tá aqui, isso aqui vai comprovando, não é? Porque você realmente é uma curadoria muito complicada e não tem como você não estar ali se você não for relevante. Então, talvez isso para mim tenha sido uma coisa muito, muito importante. Porque eu falei, nossa, não preciso de fazer mais nada. Por exemplo, no dia que você não, eu não vou mandar mais nada para lugar nenhum, porque pronto, acabou, zerei. Eu isso também comigo, entendeu? Eu falo, zerei, acabou, chega, não correr atrás. Tá certo. Agora, as coisas que venham, porque era aquela coisa também, eu tinha aquele objetivo, chegou ali, eu vou querer o quê, não é? Então, isso talvez para mim tenha sido muito importante. Depois, vamos pensar outro. Eu acho aí em Miami mesmo, quando eu comecei, quando eu fiz design em Miami com o Swarovski há uns anos atrás. Entendeu? Que também foi um super momento também, porque eu fiquei, tipo assim, meses trabalhando para uma empresa, né, das maiores empresas do mundo disso, tive acesso a uma série de coisas
que eu, realmente, para mim, foi um marco também, sabe? Assim, de eu conseguir trabalhar com empresas de altíssima tecnologia, trabalhar com equipes de altíssimo desempenho, entendeu? Isso, para mim, também foi uma coisa muito, muito importante. E também entrar dentro de uma área que, para mim, era uma coisa que eu tinha uma vontade, né? Que era trabalhar realmente nesse universo de arte, né? O qual é uma coisa que eu espero retomar, sabe? Que hoje em dia eu vejo também que isso é uma coisa que para mim faz muito sentido. E cada vez mais, nesse período, eu penso muito nisso agora também, sabe? Assim, de que eu posso, como que eu posso me ver artista, entendeu? Porque não acredito, por exemplo, assim, que a arquitetura seja um veículo para isso. Não é, porque a arquitetura você está fazendo para uma pessoa X, então você pode ter um movimento, mas ela não é um fim para isso. Agora, a arte pela arte, não. Né? A arte pela arte, ela não existe, simplesmente. Você não está ali para fazer concessão, na verdade, você não é um retratista, né? Você está fazendo coisa porque você vai colocar ali. Isso é uma coisa, por exemplo, que eu encontro no design. Entendeu? Por exemplo, o design eu faço porque eu gostei. Ponto. Eu sou o único crítico do meu trabalho. Único. Entendeu? Eu faço, tá bom, está ruim. Eu achei que tá ruim, tá ruim. Eu achei que tá bom, tá bom. Acabou. Porque eu gosto daí que eu faço. Eu coloco o produto para o mercado. E o mercado que se identificar com aquilo, escolhe. Eu adoro essa ideia. Isso me dá uma liberdade, sabe? Isso deixa minha alma livre. Entendeu? De pensar que eu fiz uma coisa do jeito que eu achei que devia ser. Entendeu? Porque o restante do trabalho é um trabalho de concessão. Né? É um trabalho de negociação o tempo todo. Agora, outro trabalho não. Então, por exemplo, o meu trabalho como designer é 100% da minha cabeça, entendeu? Do jeito que eu acho que tem que ser, da cor que eu acho que tem que ser, do tamanho que eu acho que tem que ser. Daí a pessoa fala assim, podia ser de tal jeito. Fique à vontade. Você vai achar... Então, isso aqui para mim é desse jeito. Então, por exemplo, se você também tem esse território, sabe assim, se você tem essa zona que você pode, você se olhar e você se reconhecer nela, isso é muito importante, entendeu? Por exemplo, acho que isso é o que me dá um rumo, entendeu? Para mim, uma parte assim, é como se fosse uma experiência religiosa de trabalho. Que bacana. E quantos anos você tem seu escritório de trajetória? Quantos anos tem? Eu conto o meu escritório a partir do momento que eu não estava trabalhando em casa, entendeu? Então, essa é a minha vantagem. Não é quando eu me formei, mas sim quando o dia que eu aluguei um lugar e falei, agora eu venho trabalhar e saio. Então, eu conto a partir de 2001. Ok. Entendeu? 19 anos. Entendeu? Conta a partir de 2001. Agora, trabalhava antes, sim, me formei em 97, então comecei a trabalhar em 98, 99, mas eu conto 2001. Sabe? É a hora que você tem que, né, também, de novo, acho que é um processo de ritual. Né? Então foi a hora que eu falei, olha, agora é sério. E o ano que você fez a Casa Cor aqui em Miami, como foi essa experiência? Porque estou aqui, eu já fiz duas, e aqui é um mercado diferente, né? Você fez uma switch. 100% diferente, 100% diferente. Eu acho, tipo, achei um desastre. Foi a Desastre primeira edição, total. né? Achei um desastre total, mas um desastre total porque, primeiro, eu acho essa ideia de casa cor, tipo, impossível de explicar para o americano. É impossível. Não tem como você explicar para o americano. E outra coisa também que acontecia, tipo, eu também fiquei, na verdade, um pouco, por mais que aí foi feito num outro formato, também é muito difícil você explicar o que é, não é? Não é que você explica, a pessoa olha para tocar e fala, mas why? Não é? Por quê? Qual que é o ponto? É muito difícil você explicar para que serve. Entendeu? Então, eu acho que isso, e de novo, eu acho que nessas horas vem essa questão, por exemplo, assim, que talvez para nós latinos algumas coisas fazem sentido e você pega para um anglo-saxão faz o menor sentido. Não é? E Casa Cor está aí para provar isso, entendeu? Tanto que nos países que existem Casa Cor, uma coisa muito engraçada é que todos os países são latino-americanos, né? Não sei se são latinos, até você tem um formato em espanhol, mas é uma coisa engraçada, tem isso, né? E achar que Miami aceitaria esse formato também é um equívoco, né? Porque Miami também é fruto de uma pluralidade maior e Miami também é uma cidade de investimento, não é uma cidade de viver, não é? E Miami é uma cidade feita para fora, não é uma cidade feita para dentro. Isso é um ponto também que muda completamente, não é? Então as pessoas vão comprar um apartamento X, assinado, grifado, que tem um monte de áreas comuns, bacana e tudo. Você chega no apartamento da pessoa por dentro, o apartamento da pessoa não tem nada, porque é um apartamento que é feito para ser um endereço, né, fora, um apartamento que a pessoa vai receber as compras dela quando ela não está lá, um apartamento que ela só dorme porque ela vai almoçar fora, vai jantar fora, passa o dia inteiro passeando. É a dinâmica de Miami, né? Miami também não é realmente uma cidade para você ficar dentro.
Já começa por aí, né? Agora, fora isso, também tem a maneira como as pessoas vão vivenciar a cidade, né? E a ideia, então, por exemplo, assim, que eu tinha de Miami também era, eu via Miami com os olhos de turista. Talvez, né? Quando a gente vai passar o final de semana, tá com amigos. E na hora que eu fui trabalhar, por exemplo, em Miami, eu também não gostei da experiência também, entendeu? Porque, tipo, é muito difícil trabalhar aí. O dinheiro é muito pouco, porque o custo Miami é muito diferente, e aí eu sou obrigado, por exemplo, a comparar com Nova York, entendeu? Nova York é completamente diferente. Então, o que aconteceu? Como eu estava trabalhando em Nova York simultâneo, então eu chegava com a cabeça de Nova York em Miami. Você sabe que o pessoal acha que o problema é você sair com a cabeça de brasileiro e ir para Miami. Falando, o problema é você sair nova-iorquino e ir para Miami, porque dentro da cabeça funde, entendeu? Porque nada que você faz em Nova York funciona em Miami. E qual é a explicação que tem para isso, não? Porque é tudo diferente. É o jeito de você negociar, é o jeito de você fazer, são as leis, é o que pode. Não tem cabimento, entendeu? Então, na hora que eu vi isso tudo, eu falei, puta que pariu, o que eu tô fazendo aqui? Entendeu? Foi uma coisa, para mim, foi muito revelador, entendeu? Foi na hora, eu falei assim, definitivamente, eu falei assim, aqui não é o meu lugar. Eu falei assim, eu ia ficar completamente louco em Miami, entendeu? Eu falei, eu ia ficar maluco. Porque realmente, sabe, você eu falei, não. Então, admiro muito vocês. Bora, vai. Parabéns. Eu não sobrevivo. Tanto que eu lembro, por exemplo, assim, que eu ia ficar, quando estava montando Casa Cor, eu ia ficar acho que 15 dias, né? Ah, mas eu acabei de montar, no outro dia eu falei, remarca minha passagem que eu tô indo embora, que eu não aguento mais. Eu falei, não suporto mais, deixa eu ir embora. E antes eu ia para Miami, passar, ficava um mês, entendeu? Agora trabalhando, eu falei, mas não fica um dia. Eu falei, não fica um dia. Entendeu? É muito, muito enrolado. É muito enrolado mesmo. É muito enrolado, é muito difícil. E daí tem essa questão, você tem por tudo na balança. Então você põe muito enrolado na balança. E na hora que você vê a parte financeira, que é zero, eu falei, gente, vou fazer o que aí? Entendeu? Então eu falei, olha, definitivamente, para mim... E foi uma coisa muito boa também, porque eu descobri isso pelos meus olhos. Você entende? Não foi uma coisa que ninguém me contou, não foi uma coisa que ninguém me falou. Entendeu? Então, eu descobri isso com meus olhos. Então, eu peguei e fui e falei assim, tá bom. Eu falei assim, eu tive a sensação, para mim, foi a mesma coisa quando eu estava no Paraná, numa determinada época da minha carreira, que eu tinha essa sensação. Que eu falava assim, nossa, eu estou aqui, tipo, dando pérola para os porcos. Eu falei, porque meu trabalho está muito alto e ninguém vai seguir. Isso aqui, eu não vou ter consumidor. Eu me senti da mesma forma. Nossa. Eu falei assim, quem que vai consumir isso aqui? Entendeu? Eu falei assim, não vai dar. Assim, Você fez uma suíte do hotel, né? Foi. Então, mas na hora eu já entendi que era um outro jeito de fazer, uma outra coisa. E daí, de novo, como te falei, assim, como não é também, eu não tenho esse prazer de fazer uma coisa muito, assim, sei lá, assim, de que não tem uma assinatura, que não tem uma cara, faz essa coisa que todo mundo faz, eu falo, olha, se for para fazer o que todo mundo faz, não precisa de mim. Você pode ter certeza que eu não sei nem fazer, entendeu? Então, eu não... Na hora eu falei, tá, eu já entendi. Porque, por exemplo, o que seria bom para mim? Seria bom para mim aí, se nós fosse realmente uma coisa num projeto comercial, numa outra escala, fazer um hotel. Mas para isso você não tem que ter relação com a cidade. Não é? Você pega Felipe Stark, trabalha no mundo inteiro, não tem relação com a cidade, né? Você pega a Kylie Whistler, não está trabalhando só em LA, ela trabalha no mundo inteiro. Então são coisas também que às vezes você vai, você passa, você olha e você entende, entendeu? E a Casa Cor, que no Brasil ela funciona como uma grande vitrine, eu falei, você vai fazer em Miami, quem vai visitar? É só brasileiro, colega nosso durante o Art Basel, entendeu? Eu falei, tá bom, gente. Eu falei assim, não é? Eu falei assim, né? Não participo da bilheteria. É verdade, porque as primeiras edições é um processo, né? Difícil que o público daqui mesmo conheça, visite. E até agora está nesse processo. Mas tá indo. Entendeu? Não vai pegar porque isso envolve outros tipos de coisa, entendeu? Então, tipo assim, tem que ter uma questão que, primeiro, não existe uma questão social, por exemplo, não existe uma sociedade minimamente amarrada para você fomentar ela. Não existe uma questão também de uma contrapartida, também tem um grupo de pessoas trabalhando nisso, entendeu? Então, é um tipo de lugar que as pessoas estão de passagem, não é? Miami, por um lado, eu acho que ela guarda uma coincidência ou uma similaridade com algumas coisas de Las Vegas. Entendeu? É um lugar que as pessoas vão para. Um pouquinho. Não é? Tem uma coisa disso, entendeu? Tem um escapismo que é a natureza de Miami. Entendeu? Então, não é à toa que
todos os latino-americanos compram um imóvel em Miami, não é à toa que milionários do mundo inteiro compram uma coisa aí, porque é um escapismo, entendeu? De um outro formato. Tá? E, por exemplo, se você pegar uma mesma pessoa que tem o mesmo poder aquisitivo, qualquer coisa, essa pessoa já compra um imóvel, daí vamos voltar, por exemplo, essa pessoa compra um imóvel em Nova York, é uma outra relação que ela vai ter com esse imóvel. Totalmente. Outra relação, entendeu? É uma coisa assim que a pessoa tem de posse numa coisa de Nova York, impressionante, entendeu? E de novo, ela pode ir uma vez por ano, pode 2 vezes por ano, você vai abrir a porta, tem um puta quadro, um puta... Não sei o que acontece, mas existe uma dinâmica que é 100% diferente, entendeu? Tá certo. Agora, Miami tem essa característica, entendeu? Que as pessoas vão como escapismo. E Nova York não é escapismo. Nova York, se você quis entrar no meio da loucura, você não está escapando de nada, você está no risco. Você é verdade. Outra pessoa está indo lá para viver essa informação, para viver um impacto, para viver uma coisa. Miami não, você está lá bem isso. Pensa brasileiro, né? Chega aí, aluga um carro conversível e abre a capota. É puro escapismo, entendeu? E isso vai refletir na forma que ele não tem interesse nenhum de reconhecer esse lugar como casa dele. É mesmo. Entendeu? E isso também para outras escalas, entendeu? Tanto verdade. que pouco tempo que Miami está virando casa também para pessoas. Eu já mudei aqui, tem pessoas que estão mudando, tá? É muito mais pequeno. E é coisa de uma década, concorda? É coisa de uma década para cá. É verdade. Anteriormente, eu lembro do começo dos anos 2000, que tinha amigo que morava em Miami, e o pessoal falava assim, não, eu estou em Miami. Ninguém falava que morava. Eu já justificava, pastor, eu estou. Assim que der, vou para outro lugar. Hoje em dia, você já vê um movimento de pessoas que estão se estabelecendo. Então, é um lugar que tem essa transformação, mas que eu entendo que é totalmente diferente. É verdade, Gui. O tempo está acabando. A gente está quase 1 hora aqui. Quase 1 hora. Foi muito, muito gostoso bater o papo. Eu quero pedir para você, para finalizar a entrevista, uma mensagem para as pessoas que estão em casa, no meio da quarentena. O que você poderia falar para eles, tipo, para fazer, não sei, uma coisa que você queira compartilhar com a gente? Aí, joga o relógio na parede. Primeira coisa que eu estava vendo, eu sou uma pessoa cheia de rotina, entendeu? Mas uma coisa que eu tenho entendido agora é que não sei se esse é o momento para rotina, sabe? Eu também já estou pensando assim, olha, um dia eu acordei de manhã porque acontece de comer comida do almoço, do café da manhã, eu falei, vou comer, entendeu? Vou fazer isso aqui. Eu estou entendendo, tipo assim, você tem que ter se soltar um pouco mais, se liberar um pouco mais nisso, entendeu? Então, eu tenho não me prendido a querer viver uma rotina, entendeu? Porque esse é o momento da gente entender que está em suspensão esse tipo de coisa na vida da gente. É mesmo, tá certo. Essa seria a minha ideia que eu tenho para passar. Tá claríssimo. Né? Adorei a conversa, a entrevista. Muito obrigado. Eu também, foi um prazer. Tá bom? Muito bom. Então, quando essa loucura passar, eu vou para lá, porque eu morei em São Paulo. Então, eu vou voltar, eu quero voltar e a gente se vê lá. Tá bom? Com certeza, eu te espero aqui, tá bom? Um abraço grande, meu amigo. Obrigado a todo mundo que assistiu. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Foi o Guilherme Torres. A gente já tem 2, 3 minutinhos. É verdade. Olha, eu quero convidar vocês. A gente tem essas entrevistas todo dia com profissionais de diferentes países. Às vezes espanhol, às vezes inglês e português. A gente tem segunda-feira e sexta-feira. Tá? Amanhã a gente tem a Marcela Miranda da Paraguai. Depois a gente tem Olha Tupa do Peru. A quinta-feira a gente tem Virginia Baixo da Espanha. E a sexta-feira a gente tem a Beatriz Chamovitz, que é brasileira, mas mora aqui, é artista. E ao sábado a gente tem a Adriana Zborowski da Paraguai também. Tá bom? Muchas gracias. Gracias por haber asistido el día de hoy Diseño en Cuarentena. Nos vemos el día de mañana con Marcela Miranda desde Paraguay. Ha sido una conversa muy divertida. Gracias a todos los que han estado conectados. Nos vemos el día de mañana. Chao. Gracias, Gustavo. Chao, chao.